Bem, pessoal, em primeiro lugar, há uma confusão quando a gente tenta comparar Covid e gripe em alguns aspectos. Em outros, até entendo que ela aconteça, e às vezes até eu aqui no canal faço esse comparativo, né? Em primeiro lugar, você entender o seguinte: o Covid é muito pior do que a gripe quando a gente fala de consequências, de mortalidade, de internação, né? O que a gente compara a gripe com a Covid é a sazonalidade e o fato de ser uma doença viral que todo mundo conhece, né? Então, de vez em quando, a gente vai ter boom de casos de Covid, da mesma forma que acontece com gripe. Essa é uma comparação adequada, né? Com a segunda comparação adequada é que a gripe, assim como a Covid, é um vírus. Um vírus que a gente tem técnica para vacinar e evitar com que ela aconteça com uma frequência tão grande. Também é um comparativo interessante. Terceiro comparativo interessante é que o fato de você estar vacinado contra a gripe ou contra a Covid não vai fazer que você não pegue. Pode acontecer que você pegue, mas você pega com a frequência menor e de forma mais leve. A partir daí, as comparações não são adequadas, porque, diferente da gripe, a Covid acontece um número de complicações muito maiores, mais de 2,5 vezes taxa de mortalidade. Eu vou deixar aqui na descrição os trabalhos que embasam isso. Quando você compara as consequências pós-gripe e pós-Covid são completamente diferentes, porque a Covid afeta muito mais órgãos, né? Deixando consequência desses órgãos, tanto no sistema nervoso central, dando doenças, consequentes doenças neuropsiquiátricas, taxa de ansiedade e depressão aumentando, taxa de infarto pós-Covid, mesmo de forma tardia, também tem aumentado, né? Então, todos esses fatores são comparações inadequadas, porque dão a ideia que a Covid, assim como a gripe, pode dar consequências de forma rara, quando a gente sabe que a Covid, a frequência e a incidência é muito maior dessas complicações. Por isso que você deve se preocupar hoje muito mais com a Covid do que com a gripe. Claro que o ideal é você se preocupar com as duas, né? Mas no caso da Covid, da mesma forma que você toma vacina para a gripe, vai tomar a vacina para a Covid, tá bom? E caso você tenha Covid, tenha sintoma e venha no exame que você tem Covid, fique mais atento às consequências, porque elas são muito mais graves do que a gripe. Espero que tenha ajudado. Abraço.